A gente venceu o frio e está aqui nessa manhã para celebrar ao Senhor mais uma vez. Como é bom a gente poder estar na casa do Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele levando ao Senhor os nossos pedidos, os nossos motivos de gratidão ao Senhor. Ontem foi um dia lindo aqui. Nós tivemos aqui o conclave no aniversário de 52 anos da Embaixada Pastorino Frota. Eram aí uns 400 meninos aqui. Brotava menino de tudo quanto era lugar. Não é? Foi um dia incrível, um dia abençoador aqui, vendo as embaixadas, vendo quanto adolescentes, crentes no Senhor, tendo a alegria de aprender mais do Senhor, viver em comunhão. E eu quero agradecer a cada irmão que serviu ontem aqui, trabalhou, né, no apoio, na cozinha, no bazar, em toda a estrutura, cada sala aqui que se abriu para as disputas que aconteceram. Lá fora estão todos os troféus que a nossa embaixada já recebeu ao longo da sua história, não é? Então está ali lindo ali fora, aquele espaço ali. E isso é para agradecer ao Senhor, porque cada troféu daquele ali representa a vida de vários meninos que estudaram a palavra de Deus, que foram chamados, muitos deles, para o ministério, foram chamados para o campo missionário. Então não é apenas uma medalha ou um troféu, mas são vidas que se renderam aos pés do Senhor. Então, aqueles troféus significam muito mais do que um prêmio ganho. Significam vidas transformadas pelo poder e para a glória de Deus. E a gente deve agradecer por isso. Foi um dia muito especial ontem e eu quero agradecer a cada um que trabalhou, que serviu ali durante não somente ontem, mas todo o preparo, né, para o dia de ontem. A galera que está, as mulheres que estão ali servindo no bazar esse tempo todo, dá um trabalho organizar o bazar, não é? Então, estão ali servindo com alegria. É bom demais isso, irmãos. É bom demais o povo de Deus trabalhando juntos. É muito bom a gente estar aqui na casa do Senhor, estar aqui presencialmente. Eu sei que tem muitos que estão aí conectados pela internet agora, né, porque não podem estar aqui, mas se você está aí conectado, você poderia estar aqui, então reveja aí as suas prioridades e esteja presente aqui nos cultos na igreja, porque é bom demais a gente estar junto em comunhão, servindo ao Senhor por tudo que Ele é para nós, não é? Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia. E em Marcos capítulo 16, nós vamos ler um versículo do Evangelho de Marcos, mas nós vamos passear um pouco na palavra de Deus nessa manhã. Deus, Ele tem propósitos para a minha vida e para a sua vida. Ah, pastor, eu sei disso. Pois é, a gente sabe, mas muitas vezes a gente não vive esses propósitos. E hoje eu quero refletir com você sobre a história de pessoas que viveram com Jesus, e a partir do momento que viveram com o Senhor e foram transformadas pelo Senhor, passaram a ser usadas pelo Senhor para que outras vidas fossem alcançadas também. Ontem à noite também a gente esteve ali na Igreja Batista Central, em São João de Meriti, no Congresso dos Homens. O coro Homens de Primeira cantou e eu levei a mensagem ali. Foi também um outro momento edificante. Marcos 16, versículo 15. Diz assim: ordem do Senhor Jesus, para mim e para você. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. A gente pode ler isso junto? Olha ali. E ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem a todas as pessoas. Esse foi um momento crucial na vida dos discípulos. Nesse exato momento que Jesus está dando essa ordem, ele já havia morrido na cruz do Calvário por mim e por você. Ele já havia ressuscitado ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, e ele já tinha avisado para os discípulos que isso ia rolar. Ele ia morrer por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas aí Jesus reaparece e a galera tem um susto, tem um medo. E ele não entende aquilo ali porque, eu não tinha dito para vocês que eu ia morrer e ressuscitar? Tem até um indivíduo que a gente diz, até hoje, assim, Tomé é assim, ele quer ver para crer. E teve um mané que disse: não, mostra aí, se é o senhor mesmo, mostra as mãos, eu quero ver as cicatrizes dos cravos. Ele tinha vivido um tempão com o Senhor Jesus, não tinha entendido nada.
ainda não tinha conseguido entender que o Senhor, Ele prometeu e cumpriu. Porque Deus cumpre tudo que Ele promete. Você crê nisso? Ele promete e cumpre. Ele não é como a gente, que promete, mas não cumpre. Que promete e depois, pô, não deu não, Senhor. Desculpa aí. Eu sei que o Senhor é compreensivo, vai entender. E aí, daqui a pouco eu me resolvo aí com o Senhor, mas agora não deu não. Jesus, ele já havia ressuscitado e ele nesse momento, então, ele dá uma ordem para os seus discípulos, que é uma ordem que vai ecoar até que ele volte para buscar a sua igreja. Ou seja, é uma ordem que vai continuar sendo atual até aquele momento em que a gente vai ver o Senhor Jesus rompendo em glória as nuvens e nos chamando por um nome que a gente não sabe qual é, mas na hora certa a gente vai descobrir e nos chamando e dizendo: entra no gozo eterno do meu Pai, Filho fiel. Até esse momento chegar, eu e você temos que pregar o Evangelho. Porque a nossa fé, ela é uma fé que a mente humana não consegue entender e aceitar. Por quê? A nossa fé começa com o nascimento virginal de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus nasceu de uma virgem. Uma mulher que engravidou sendo virgem, nunca sendo tocada por um homem. Ela estava ali prometida a José, mas Maria, ela engravidou de um bebê gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Oxi! Amém? Amém? Jesus, ele nasceu sem uma semente humana. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele, ao mesmo tempo, quando estava aqui na terra, ele era 100% homem, 100% Deus. A Bíblia diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra grega aí, logos, né? Aquele que pela sua palavra tudo foi criado. Esse Deus tão poderoso que era só mandar e acontecer, ele assume um corpo humano que sente sede, que sente fome, que se cansa, para dizer: olha, eu estou aqui no meio de vocês. E é esse corpo que vocês conhecem, porque era preciso o Senhor assumir uma forma humana, para a gente entender a dor que ele ia sentir. Quando a gente está andando em casa e dá aquela tropeçada com o dedão na quina de uma porta, dói um cadinho, né? Aí nessa hora a gente pensa assim: aleluia, glória a Deus, obrigado por essa dor, né? Assim que a gente fala, quando a gente dá aquele tropeção assim, né? Aí aquela unha encravada dói, aquela coisa assim. Você imagina só, se um tropeção dói a ponto de dar um frio na nossa espinha, imagina um cravo, um prego atravessando mãos e pés. Imagina uma coroa de espinhos sendo cravada na cabeça e rasgando a pele e fazendo o sangue jorrar. Jesus, ele assume a forma de um corpo humano para que a gente possa entender que a dor que ele sentiu por nossa causa era muito maior. Porque não era apenas a dor de um corpo rasgado por pregos e cravos, por açoites, por cuspe no rosto, mas era a dor de um Deus santo e puro, vendo o seu povo vivendo no meio do pecado, vivendo perdido nas trevas do pecado. Mas ele viveu tudo isso por mim e por você. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ele assume a sua forma como Deus Todo-Poderoso. E minutos antes dele subir aos céus e se assentar à direita do Pai, ele dá essa ordem para mim e para você: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Jesus termina, e o texto diz isso. Jesus, quando ele termina essa ordem, ele marca mais um 10 ali com seus discípulos, ou seja, fica mais alguns minutos ali com seus discípulos, e os seus discípulos o veem subindo aos céus. E ele assentado à direita de Deus, naquele trono glorioso, e ele está assentado lá até hoje, e ele continuará assentado nesse trono de glória por toda a eternidade. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Esse Deus todo glorioso, esse Deus todo poderoso, que se fez homem, habitou, sofreu, morreu e ressuscitou, é o Deus que nos dá uma ordem de ir por todo mundo.
Jesus, então, ele não é apenas o assunto do evangelismo. Quando a gente sai para evangelizar, e hoje, 4h30, a gente vai estar aqui reunido para sair e ir às ruas, evangelizar. Quando a gente faz evangelização, a gente não está apenas falando sobre Jesus, a gente está vivendo o seu exemplo, porque ele foi o primeiro evangelista. Ele se importou com as multidões, ele ia ao encontro das pessoas que sofriam. Enquanto ele esteve aqui desempenhando o seu ministério, nesse tempo, pregando, preparando seus discípulos, ele foi um grande evangelista, porque ele se importava com a dor das multidões. E ele, então, preparou discípulos que pudessem multiplicar essa evangelização, e através desses 12 discípulos, milhares de pessoas foram aceitando, foram assimilando, recebendo essa fé, e isso atravessou 2000 anos e chega a mim e a você. E até que o Senhor Jesus volte, o povo dele precisa continuar ali pregando o evangelho. A Bíblia diz em vários momentos que Jesus ele tinha compaixão da multidão. Ele sentia compaixão das pessoas. Ele olhava para as pessoas sofrendo e ele sentia pena delas, compaixão delas. E porque ele tinha compaixão, ele ministrava os seus corações. E assim ele transformou a vida de pessoas. Ele curou cegos, ele curou aleijados, ele ressuscitou mortos, ele operou milagres ali para que as pessoas entendessem que ele mesmo era o próprio Deus. E ele levou a mensagem de esperança às multidões, porque ele tinha compaixão das pessoas. Será que a gente hoje tem compaixão das pessoas que não têm Jesus? Muitas vezes o sentimento de muitos cristãos, quando olham para pessoas que vivem longe da fé, é de acusação, é de condenação, é de dizer, deixa para lá. Por que ele escolheu essa vida? Ao invés da compaixão de olhar para pessoas distanciadas do Senhor e entender, coitado, ele está iludido. Porque o inimigo tem esse poder de iludir, de fechar os olhos, de enganar. Ele é o enganador. E ele engana as pessoas. E ele tenta arrastar as pessoas para longe de Deus. Então as pessoas, os 5 bilhões de seres humanos ao redor do mundo, que não professam a fé no Senhor Jesus, eles merecem a nossa compaixão. Jamais o nosso ódio ou a nossa acusação. Até mesmo aqueles nossos irmãos que desanimam da fé, não merecem nenhuma acusação, mas merecem ali a compaixão de braços que se estendem dizendo, volta para o Senhor, volta. E às vezes nós achamos, porque somos belforrochenses, nascemos nessa cidade, nessa terra de Marlboro, tudo acontece do jeito que o homem quer, e nesse país que está todo perdido por aí, do jeito que está. A gente acha que Deus não vai usar um belforrochense, Deus não vai usar uma pessoa humilde, falando da forma que a sociedade julga, para transformar outras vidas. Só que foi exatamente isso que Jesus fez. Ele pegou os improváveis daquele tempo. Veja, dos 12 discípulos que Jesus chamou, 4 eram pescadores. Eram pescadores, homens humildes que estavam ali, homens que não eram letrados, não eram rabinos, não eram líderes religiosos. Quando Pedro começa a pregar em Atos, e as pessoas começam a entender no seu próprio idioma, e ele fala com eloquência e diz assim, mas esse daí não era pescador, como é que ele prega desse jeito? Como é que ele fala assim? Aquele pescador que estava lá só jogando rede, pegando peixe, e não era, vamos combinar, não era tão bom pescador assim, que de vez em quando Jesus tinha que virar e dizer, joga de novo. Mas Senhor, já joguei, não peguei nada, joga de novo, mané. E aí ele jogava e pegava, porque aí ele já não estava apenas jogando a rede, ele estava sob uma ordem divina, ele estava sob o mandamento do Senhor. E aí, irmãos, quando nós fazemos as coisas pelas nossas próprias forças, provavelmente vai dar ruim. Mas quando nós fazemos as coisas sob uma ordem do Senhor Jesus, vai dar bom, porque é o poder dele fluindo através da nossa vida, apesar de tão pequeninos que somos. Jesus ele usou os improváveis ali. 4 eram pescadores. Um outro, o Mateus, chamado Levi, o cara era cobrador de impostos, ele era odiado pelos judeus, ele era traidor. Quando ele passava, as pessoas cuspiam no chão, tamanha era a rejeição a ele. Afinal de contas, todo cobrador de impostos era tido pelos judeus como traidores.
do povo, porque serviam ao Império Romano. Jesus, ele chamou os improváveis. Nenhum deles era rabino, nenhum deles era fariseu, nenhum deles tinha um currículo que chamava a atenção da sociedade, nenhum deles tinha um poder político ou social. Era gente humilde, só que era gente humilde sob o mandato divino. E porque estavam vivendo sob o mandato divino, frutificavam. Isso significa que o Senhor, ele pode usar qualquer um que ele deseja usar. Porque o Senhor, ele não escolhe gente capacitada, ele capacita a gente que ele escolhe. Porque o Espírito Santo de Deus habita no coração daquele que se entrega ao Senhor Jesus, e é o Espírito Santo de Deus que nos dá as palavras a serem ditas. E é o Espírito Santo de Deus que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo de Deus fluindo através das pessoas. Deus que usou aqueles homens e mulheres no início da era cristã é o mesmo Deus de hoje que quer usar a minha vida e a sua vida. E não adianta a gente ficar falando que o mundo está difícil, não adianta a gente ficar falando que essa sociedade está perdida, não adianta ficar falando que os valores todos têm sido corrompidos, se a gente não fizer nada para mudar essa história. Nós, como povo de Deus, temos que fazer, porque Jesus disse que eu e você, nós somos sal da terra e luz do mundo. Essas são palavras do Senhor Jesus, o próprio Deus. Então ele não mente. Ou você acredita que Jesus mente? Não. Então você é sal da terra e luz do mundo. Eu sou sal da terra e luz do mundo. Não por minha própria natureza, mas pela nova natureza de uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, Deus quer fazer algo sobrenatural na cidade de Belfor Roxo. E sabe com quem que ele vai começar isso? Através da sua vida. Olha aí para o lado. Olha para trás, quem está aqui na frente. É através das nossas vidas. Deus quer usar as nossas vidas. Não é para a gente terceirizar para outro. É para a gente assumir a responsabilidade diante do Senhor, como povo de Deus, que Ele diz é sal da terra e luz do mundo. E isso precisa começar com as nossas vidas. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre alguns exemplos de pessoas simples, de pessoas improváveis, que Jesus transformou as suas vidas e usou essas vidas para que fossem evangelistas, para que fossem pregadores do Evangelho de Deus. A primeira delas é a mulher samaritana. João capítulo 4, todo o capítulo 4 fala do encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Eu sei que você já conhece essa história, esse texto é muito conhecido. Jesus estava ali e ele precisava fazer uma viagem e os judeus, eles evitavam passar por Samaria. Havia um ódio muito forte entre os judeus e os samaritanos. E isso acontece desde o Antigo Testamento. A gente vai lembrar que logo após o reinado de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois. Lembram disso? Foi dividido no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte, a capital, Samaria. E ali ficaram 10 tribos do povo de Judá. O reino do sul, Judá, ficou ali a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, capital, Jerusalém. A partir desse momento, então, o povo de Deus foi dividido em 2 reinos. O reino do norte já começa mal, porque o seu primeiro rei ali, Jeroboão, ele começou a servir e adorar a outros deuses. Ele erigiu altares a outros deuses e começou a adorar a outros deuses, e o povo foi ali sendo desviado do seu propósito. Era o povo de Deus, salvo pelo Senhor, recebeu a terra prometida como Deus havia prometido ali, mas o povo começa a se desviar. E aí chegam ali os assírios, tomam aquela região do Reino do Norte e começam a misturar o povo. Porque é assim, você quer destruir um povo, afeta a sua cultura. Mistura vários valores diferentes dos seus valores. Daqui a pouquinho eles estão esquecendo os seus princípios. E é isso que a nossa sociedade está fazendo com a gente.
há décadas vem falando sobre família, que família não é do jeito que a Bíblia ensina, formada por um homem e uma mulher que se casam e têm filhos. Família pode ser a aglomeração de pessoas de qualquer jeito, é o que a sociedade diz hoje, mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que deixará o homem, macho, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher fêmea, e ambos serão uma só carne, e a partir daí eles vão frutificar, vão multiplicar e vão dominar a terra. Esse é o princípio bíblico. Mas a sociedade quer dizer que não é assim não. Porque a família, ela é uma base da sociedade. Atacam a igreja, dizendo que igreja não precisa mais a galera se reunir em um lugar. Já que a igreja sou eu posso ser igreja sozinho em casa. Não é isso não. A igreja é a reunião do povo redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, perdoado dos seus pecados, que se reúne para expressar adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que se reúne para servir a Ele, que sai para pregar o Evangelho, que sai para testemunhar. Isso que é igreja. Igreja não é esse prédio aqui. Quando Jesus voltar para levar de volta a sua igreja, Ele não vai levar edifícios, Ele vai levar as pessoas. E aí, então, havia essa separação entre os judeus e os samaritanos. Porque os samaritanos começaram a misturar os valores da sua cultura. Pararam de adorar a Deus. E quando depois o Reino do Sul também é dominado, e lá pelas tantas, Esdras e Neemias voltam para reconstruir a cidade, os primeiros que se levantaram contra eles foram os samaritanos. E aí, então, esse ódio entre judeus e samaritanos se fortaleceu e atravessou os séculos. Os judeus olhavam para os samaritanos como gente inferior, como mestiços contaminados pelo pecado. Eles não compartilhavam nada. Eles se achavam ali inimigos em todo o tempo. Nem eram hospitaleiros uns com os outros. Os judeus, eles evitavam passar por Samaria exatamente para não encontrar com os samaritanos. Havia ali uma rejeição, um ódio mútuo entre cada um deles. Só que Jesus, quando ele resolve fazer a sua viagem, a Bíblia diz que ele passa intencionalmente por Samaria. Porque ele tinha um propósito naquele momento ali. Ele tinha um propósito de encontrar com aquela mulher samaritana. Aquela mulher rejeitada pela sociedade, aquela mulher que ia buscar água ao meio-dia, para que não tivesse ninguém ali à beira do poço, ela não visse ninguém, porque ela se sentia rejeitada pela sua própria cidade, pelo seu próprio povo. Eu sei que você já conhece essa história, mas Jesus vai até ali, para encontrar aquela mulher samaritana, porque para Jesus, até mesmo as pessoas que as pessoas rejeitam, Ele ama, Ele acolhe. Ele morreu por todos os seres humanos. Na verdade, Deus quer que todo ser humano seja salvo. Esse é o propósito do Senhor. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, para que todas as pessoas sejam salvas. Mas só serão salvas aquelas que olharem para o Senhor e o reconhecerem como Senhor e Salvador. Somente essas, aquelas que crerem, como diz João capítulo 1, essas receberão o direito de serem chamadas filhos de Deus. Somente aqueles que crerem. Jesus, ele chega àquela mulher samaritana. O texto diz que o Senhor Jesus revela a vida daquela mulher sem que ela dissesse uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. E quando Jesus faz isso, aquela mulher, lá em João, capítulo 4, versículo 19, diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Aquela mulher, ela reconhece nesse momento a autoridade do Senhor Jesus. Ela já tinha questionado a ele ali: o senhor é sendo judeu, como é que o senhor fala comigo? Como é que o senhor me pede água? E aí, aquele grande diálogo ali: olha, dessa água que tu vai beber aí, tu vai sentir sempre sede, mas aquele que beber da água que eu der, esse jamais terá sede. Promessa do Senhor Jesus para todos nós. Eu sei que você conhece a história, e ao final daquela conversa com aquela mulher, ela sai correndo, e ela vai para a cidade, e ela começa a pregar o Evangelho à sua comunidade. E as pessoas começam a ir até Jesus, porque a vida daquela mulher foi transformada.
O texto diz que os discípulos, eles voltaram da cidade, porque Jesus, estrategicamente, para que aquela mulher não fosse, ele não perdesse o foco do que ele tinha para falar para ela, ele manda os seus discípulos irem à cidade arrumar um jeito de ter comida. E enquanto eles estão ali naquela aldeia, Jesus ministra o coração daquela mulher. E o texto diz que quando Jesus está ali terminando a conversa com ela, os discípulos voltam da cidade. Mas o interessante é que aqueles discípulos que já viviam há tanto tempo com o Senhor Jesus, foram à cidade para comprar comida, e a Bíblia não diz que eles evangelizaram alguém na cidade. Eles só foram e voltaram. Ao mesmo tempo, aquela mulher rejeitada, aquela mulher discriminada, quando tem um encontro sobrenatural com Jesus, sai correndo para pregar o Evangelho. Sabe o que isso mostra? Que às vezes a gente está tão acostumado com a atividade da igreja, que a gente já não vive a mensagem que deveria pregar. A gente vive tão no automático, domingo eu tenho que estar aqui 8h20, quando está, né? Porque tem uma galera que só chega para EBD. Parece que o culto da manhã não é importante. Só o culto da noite é importante. Alguns, não, de manhã, a manhã inteira, não tenho tempo nem para EBD, nem para o culto. Vou acordar meio-dia, só à noite eu dou um show-up, eu marco um 10 no culto lá, só para o pastor ver que eu apareci na igreja. É uma superficialidade muito grande espiritual. A menos aqueles que têm uma limitação de saúde, uma escala de trabalho. Beleza. Mas aquele que ao domingo está livre e dorme até mais tarde, que não consegue vencer um monte de coberta numa manhã fria, para estar na casa do Senhor, e aí fica pela internet talvez, né? E tem uma galera que às vezes assiste, porque aí é assistir mesmo a mensagem no meio da semana, depois de pastor, que palavra poderosa aquela, né? Mas eu nem me atrevo a perguntar qual foi o versículo base da mensagem, para não deixar o irmão constrangido. Mas sabe, essa passagem de João capítulo 4, da mulher samaritana, fala sobre a mulher samaritana, sim, fala sobre a transformação de Jesus na vida dela, mas fala muito sobre nós, discípulos. Porque quantas vezes a gente está vivendo uma vida automática com o Senhor? Quantas vezes a gente está vivendo uma vida só de aparências com o Senhor? A gente já não sofre com as pessoas indo para o inferno, porque não ouviram de Jesus. Ah, ema, cada um com o seu problema. Eles não creram no problema deles. Não, é nosso problema. Cada pessoa que morre sem Jesus e vai para o inferno é nosso problema. Porque nós não alcançamos essas pessoas. Porque nós não pregamos para elas. Porque nós não discipulamos essas pessoas. Porque não atraímos essas pessoas para Jesus. Esse é o nosso papel como sal da terra e luz do mundo. Ah, mas eu não sei. Aquela mulher samaritana não sabia nada. Mas naquele exato momento que ela recebeu o Espírito Santo, ela saiu falando daquilo que ela tinha acabado de viver com o Senhor. Aquela transformação que ela começou a viver com Jesus ali, à beira daquele poço. Ela já tinha o que contar. Não era um tratado teológico, mas era uma vida transformada. Era uma disposição de servir. Era uma alegria de dizer, eu não posso guardar essa boa notícia só para mim. Enquanto aquela mulher teve a preocupação de compartilhar as boas novas, os discípulos de Jesus só tiveram a preocupação de saciar a fome física do corpo. Enquanto a mulher samaritana queria saciar a fome espiritual da alma. Não somente dela, mas das pessoas. As mesmas pessoas que a discriminavam. As mesmas pessoas que a rejeitavam. Foram as pessoas para as quais ela correu para proclamar o evangelho da graça de Deus. Aquela mulher virou uma evangelista. Ela foi ali para buscar água. E mesmo depois do seu cântaro cheio, o texto diz que ela deixou o cântaro ali na beira do poço mesmo e correu para pregar. E correu para compartilhar. Irmãos, isso é muito importante. Essa igreja aqui, ela não existe para realizar eventos. Essa igreja aqui, ela existe há 72 anos para proclamar o evangelho da graça de Deus.
para viver testemunhando, para viver influenciando as pessoas, deixando tudo aquilo que nos impede. Porque a responsabilidade por ganhar almas para Jesus é de todo crente no Senhor Jesus. A responsabilidade de ganhar Heliópolis para Cristo não é minha, do pastor Douglas, da pastora Zélia, da pastora Tânia, dos pastores que estamos aqui. Não, é de cada crente. Nós, como batistas, nós defendemos em toda a nossa declaração doutrinária um negócio chamado sacerdócio universal do crente. Sabe o que significa? Cada crente no Senhor Jesus, um pregador do Evangelho. Cada crente no Senhor Jesus, um missionário. Um missionário que, assim como os discípulos foram ao mercado daquela época comprar comida, nós, quando saímos e vamos ao supermercado comprar comida, somos um missionário, missionários ali, pregando para os funcionários do mercado, pregando para as pessoas com quem a gente cruza no meio do caminho, pregando para os pacientes, para os clientes, para os amigos de trabalho, em todo o tempo da nossa vida. A responsabilidade de ganhar almas para Jesus é minha e sua, é nossa. Aquela mulher samaritana era uma pessoa simples, era uma pessoa sem um destaque social, e mais que isso, era alguém rejeitada pela sociedade. Mas essa pessoa, tão simples assim, Jesus usou para que outras vidas fossem transformadas. Ela era tão simples e tão sem importância, tão sem relevância social, que a gente nem sabe o nome dela. A Bíblia não fala o nome dela. Mas não precisa saber o nome. A gente só precisa conhecer a história. E se apropriar dessa história para entender: Deus quer e pode me usar. Com toda a limitação física, com toda a limitação cognitiva, com toda a limitação financeira, Deus pode e quer me usar. E no contexto da nossa igreja, Deus tem usado poderosamente os pequenos grupos para alcançar outras pessoas. Pessoas que nunca imaginaram estar num culto na igreja, mas que aceitam o convite de um vizinho, de um amigo, para estarem ali, ouvindo um pouco da palavra de Deus, e começam a perceber como é bom viver para Jesus, e as pessoas estão sendo influenciadas e atraídas para Jesus, e começam a viver igreja nas casas, como era a igreja primitiva daquele tempo. E assim, só lá no 3º século, que aí a igreja do Senhor Jesus começa a ter um templo. E naquele tempo, o templo acabou afastando as pessoas do Deus da obra. Enquanto Deus era adorado e servido nas casas, nas ruas, embaixo das árvores, nas praças, era uma adoração direta a Ele. Quando as pessoas começaram a construir os templos, começaram a adorar mais aos templos, às imagens, os vitrais, do que ao Deus, Criador de todas as coisas. A gente é assim como ser humano. A gente perde fácil o foco. A gente perde fácil a definição de prioridades. Por isso precisamos voltar e olhar para as pessoas do 1º século e aprender com elas. Mulher samaritana é o primeiro exemplo de gente que esteve com o Senhor Jesus, foi transformada por Ele e a partir dali começou a ser um pregador do Evangelho. Segundo exemplo da Bíblia é o exemplo que está em Marcos capítulo 5. Eu peço que você anote esses textos para você ler em casa depois. É a história do endemoniado gadareno. O texto, a palavra de Deus, fala em Marcos 5 sobre a transformação desse homem. Esse homem era um endemoniado ali. Esse homem, o texto da palavra de Deus diz, ele estava ali naquela região de 10 cidades, chamada de Decápolis. Mas esse homem era um homem que ele vivia andando por cima dos sepulcros nos cemitérios. Ele vivia em trevas puras. Decápolis era uma região ali de igrejas pequenas, de cidades pequenas, mas cidades onde tinham pouquíssimos judeus, pouquíssimas pessoas que esperavam pelo Messias. Mas Jesus faz questão de passar naquela região, uma região de incrédulos, mas é exatamente para incrédulos que ele prega, é exatamente para enfermos que ele traz a cura.
E ele chega ali naquela cidade, e aquele endemoniado vivia pelos sepulcros. Vivia nas trevas. Era uma condição humana vergonhosa. Aquele homem estava possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus pergunta o nome daquele demônio, diz assim: meu nome, no versículo 9, é legião. E a palavra usada aqui, legião, no grego, era um termo militar romano, que uma legião do exército romano era composta por 6.000 soldados. Então eram milhares de demônios ali dentro do coração daquele homem. Aquele homem estava possuído pelas trevas. Aquele homem vinha perdido, ali nas trevas, andando pelos sepulcros, isolado. Geral tinha medo dele. Ele vivia pelos túmulos ali. Você já imaginou, você assim, não, eu vou passear agora. Vou lá no cemitério, andar no cemitério. Teve um dia desse aí, uma irmã teve um cemitério lá em São Gonçalo, que quando dá 6 horas, fecha o cemitério, né? E aí a pessoa estava lá no sepultamento, aí acabou o culto, foi saindo todo mundo, ela ficou distraída, de repente, fecharam o cemitério, ela ficou lá dentro. Não conseguia sair. Começou a escurecer, nesse período agora está escurecendo cedo, né? A mulher ficou lá, foi tentar ligar para alguém, tinha acabado a bateria do celular. E agora? Vai ficar ali no meio do sepulcro a noite toda. E ela era baixinha, começou a gritar, para ver se alguém que passava na porta, ali na frente do cemitério, ouvisse, né? E aí o que aconteceu? Estava passando um casal, ela começou a gritar, o casal saiu correndo, né? Que voz é essa que veio do sepulcro? O cemitério está fechado, já está escuro. Que negócio é esse? O morto ressuscitou. Depois de um tempão, ela conseguiu contato com alguém. Foram lá ajudar a mulher a sair do cemitério. Nenhum de nós quer ficar passeando pelo cemitério à noite. Eu não gosto dessa ideia. Esse homem vivia assim. Ele vivia tão dominado pelas trevas que ninguém conseguia controlar. Versículos 3 e 4 diz isso, né, do capítulo 5, que nem as correntes conseguiam prender aquele homem. Tamanha era a força física que ele tinha em função dos demônios que estavam ali. E ele era um cara que estava aflito e sem descanso. O texto diz que ele clamava dia e noite. Quando Lucas descreve esse homem endemoniado, lá em Lucas capítulo 8, diz que ele andava nu pelo meio da cidade. Uma vida completamente detonada pelo pecado. Totalmente destruída pelo diabo. Mas o texto de Marcos 5 diz que Jesus chega ali e ele expulsa todas as forças espirituais que estavam destruindo a dignidade da vida daquele homem. Aquele homem de quem as pessoas riam, de quem as pessoas tinham medo, a quem as pessoas rejeitavam. Esse homem, Jesus olha para ele com compaixão. Jesus manda que aquela legião saia para uma manada de porcos que tinha ali, e o texto diz que aqueles porcos se jogam ali no precipício, e aquele homem é liberto. Aquele homem, ele é transformado. Aquele homem, então, abre ali os seus olhos se abrem. E um homem que vivia nu, é vestido de roupas. O homem que vivia totalmente dominado e confuso, agora está em perfeito juízo. E o versículo 15 diz que ele se joga aos pés de Jesus, ele se rende aos pés de Jesus, e naquele momento ali, a sua vida toda, corpo, alma e espírito, são transformados pelo Senhor Jesus, e aquele homem vira ali uma pessoa que vai pregar o Evangelho. O texto diz que esse homem, quando Jesus volta para o barco, quer ir e seguir a Jesus, e Jesus diz: não, meu filho, vai lá na sua família, vai mostrar o que o Senhor fez. Fale para todos o que o Senhor fez na sua vida. Porque o Evangelho da graça de Deus, ele não somente nos liberta do pecado, ele reconstrói a nossa identidade. Ele nos dá um novo nome e nós passamos a ser chamados de filhos de Deus, não mais criaturas do Senhor. Esse poder transformador do Senhor faz com que a nossa vida comece a frutificar.
a galera daquela cidade fica preocupada com os porcos que perderam ali. E olha que judeu não comia carne de porco. Não gostava. Era um animal imundo. Mas nessa hora, porque a miopia espiritual da sociedade é tão grande, que nessa hora aquelas pessoas que olhavam para os porcos como um negócio, não conseguiram entender o poder espiritual do que estava acontecendo ali. E sabe que isso muitas vezes acontece com a gente? Sabe, irmãos, quando a gente faz um apelo e vem aqui uma pessoa à frente aceitando a Jesus, a gente teria que pular de alegria, gritar de alegria. Porque a Bíblia diz que quando uma alma se converte, tem festa no céu. Os anjos dão lá um jeito lá e celebram o Senhor. E a gente, é como se não tivesse acontecido nada. É como se fosse uma coisa muito comum alguém vir à frente se rendendo a Jesus. Isso teria que trazer para a nossa vida uma alegria muito grande. Uma pessoa importante para a gente, mas eu não conheço, ela não é importante. Oh, Jesus amado. O que a Bíblia diz? O nosso próximo é só quem a gente conhece muito. É o nosso semelhante, é toda criatura. A gente tem que celebrar quando alguém se rende ao Senhor Jesus. Aplaudir ao Senhor por esse milagre, porque é um grande milagre da salvação. Mas não, parece que é alguma coisa comum que está acontecendo. E a gente, como povo de Deus, tem que se alegrar com isso. Aquela sociedade estava tão perdida nos seus princípios e interesses, que não entendeu a grande vitória que havia acontecido ali naquela cidade, a olhos nus, na frente deles. Um homem vivendo nas trevas, que a galera tinha medo dele, tinha sido transformado naquela hora. Era momento para celebrar, mas a galera diz assim: Senhor, vai embora daqui, você já nos deu um prejuízo muito grande. Às vezes a gente só olha as coisas materiais e não percebe as espirituais. E toda vez que a gente está preocupado só com as coisas materiais, as coisas espirituais ficam para trás. E aí, onde fica a fé? A fé é aquilo que eu creio e eu não preciso ver. E aquele homem endemoniado, escravizado pelo pecado, foi o primeiro missionário gentílico que a gente teve na Bíblia. O primeiro não-judeu a pregar o Evangelho. Porque esse é o poder do Senhor. Antes um homem temido, um homem evitado, um homem julgado, agora ele é uma testemunha da graça de Deus. E foi usado. E quando Jesus tem ali a possibilidade de dizer, então vem me seguir. Mas Jesus, ele não está atrás de fãs. Jesus, ele quer discípulos. Ele quer verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jesus não está preocupado com fã-clube, por isso que ele falava o que tinha que ser dito, não aquilo que as pessoas queriam ouvir. Aquele homem, ele é transformado. E Jesus transforma um ex-endemoniado num pregador do reino de Deus. Onde o mundo vê um monstro, Jesus vê um missionário. Onde a sociedade se rejeita, Jesus acolhe e transforma. A libertação verdadeira no Senhor, Jesus traz para nós uma missão. Porque quando tem salvação, tem missão. Toda vez que alguém é salvo, ele recebe do Senhor uma missão. E sabe qual é a missão? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É isso que a nossa igreja precisa fazer em todo momento. Todos os instantes da nossa vida. Jesus, ele atravessou o mar da Galileia só para libertar esse homem. Ele enfrentou com seus discípulos a tempestade relatada no capítulo 4 de Marcos, para transformar a vida desse homem. Porque através da vida desse homem, que foi o primeiro pregador e saiu, a Bíblia diz que ele saiu pregando pelas 10 cidades daquela região, influenciando. Terceiro e último exemplo de pessoas que estiveram com o Senhor e que foram usadas com Ele, por Ele, para a glória dEle, é Mateus, o publicano. Porque a graça do Senhor transformou aquele improvável, aquele homem rejeitado, em um servo, em um discípulo.
Mateus era judeu, como nós sabemos. O seu evangelho, escrito por ele, é um evangelho exatamente para tocar no coração dos judeus, porque ele conhecia muito bem a cultura, a mente judaica. Até porque ele viu os dois lados dessa cultura. Ele cresce como um judeu, aprende da lei e tudo mais, e quando ele aceita a oferta de ser um cobrador de impostos, então, ele vive o outro lado da cultura judaica, a rejeição. A crueldade e a frieza da rejeição. Sim, todos os publicanos, eles eram odiados pelos judeus. A gente já falou isso em várias mensagens aqui, porque eram considerados traidores. Eram corruptos. A forma de cobrar impostos do Império Romano era uma forma corrupta. Então, os cobradores de impostos, eles enriqueciam em função da pobreza, das dificuldades dos seus conterrâneos ali, do seu povo judeu. Mateus, então, ele vive essa rejeição todo o tempo, daquele povo que passou a odiar a sua vida, assim como de todos os outros ali. Ele, então, é tido como um traidor. Mas Jesus, ele vai e chama Mateus para segui-lo. E Mateus, imediatamente, deixa ali o luxo que ele tinha conquistado com a sua traição, deixa ali toda a sua vida para seguir o Senhor Jesus. Porque os judeus olhavam a ficha suja do Mateus, um traidor, um corrupto, um inimigo nosso. Mas Jesus, ele olha para mim e para você, não para a nossa ficha suja, mas para a ficha limpa que ele vai escrever a partir da nossa entrega. Jesus, ele não olha para o nosso passado para nos acusar. Ele olha o nosso passado para nos transformar e nos dar um novo futuro. Porque ele olha dando uma perspectiva de vida para a gente. Ele olha entendendo o potencial que cada um de nós tem de alcançar pessoas com a nossa vida onde a gente está. E Jesus dá uma nova identidade para o Mateus, assim como deu para a mulher samaritana, assim como deu para aquele homem endemoniado, ele dá também para mim, para você, uma nova identidade. E quando Jesus vai ali para aquele banquete dado por Mateus, ali aqueles judeus mais tradicionais ali começam a acusar o Senhor Jesus. Aqueles fariseus começam a dizer: como é que você pode estar aí com esses pecadores? E Jesus vira e diz: opa, quem precisa de saúde são os enfermos. E eu vim aqui para chamar, não para chamar justos, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim para trazer cura aos enfermos. Jesus, se ele não nos tolerasse, não nos amasse, nós estávamos fritos, irmãos, perdidos. Todos nós somos pecadores. Mas Jesus, quando ele olha para a gente com amor, ele então nos salva, ele nos transforma. Assim a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela tem que funcionar como um hospital. Vem para cá todo mundo que está enfermo, e o Senhor, ele vai liberar a cura. Estou falando das enfermidades espirituais, e se ele quiser, as enfermidades físicas também, porque ele pode. Mas é aqui que tem que estar. A gente, no dia 19, vai ter um culto aqui para os motociclistas. Mas o culto não é para eles. É só a isca para eles ouvirem a palavra de Deus. Então esteja você aqui. Esteja você aqui para acolher. A galera vai chegar aqui de jaqueta de couro. Está ali o pastor Robson com a jaqueta. A jaqueta não, dele é um colete de couro lá do clube. Não é? A gente vai estar aqui para pregar o evangelho para essa galera. Vão vir motociclistas de várias partes. Esses dias um pastor lá de Lucas me mandou um zap. Estou sabendo que vai ter um culto aí com foco nos motociclistas da sua igreja. Eu falei: oxe, ué, como é que tu sabe disso? Então, já tem um membro aqui da minha igreja que está indo levando uns amigos não crentes aí. Obrigado por você abrir a porta da igreja para essa galera ouvir o evangelho. O pastor Robson pediu para eu pregar. Eu falei: que isso, meu amigo? Como é que eu vou pregar para essa galera? Como é que eu vou ali? Não é um ambiente, né? A Carla agora vai deixar eu voltar a minha carteira de motociclista para eu poder chegar aqui na minha jaqueta, né? Para estar no meio do clube ali, porque é para ganhar essas almas para Jesus, né? Vou de novo tirar minha carteira de motociclista, chegar aqui de bota de couro, aquela coisa assim, né? Mas a igreja, ela é um hospital, irmãos. E toda pessoa que está enferma espiritualmente tem que ser trazida para o seio da igreja do Senhor. Aquela pessoa lá que vive perto da sua casa, perdida no pecado,
Convida ela para um pequeno grupo. Ah, mas aqui onde eu moro não tem um pequeno grupo. Então abre a sua casa. Abre a sua casa para um PG. Abre a sua casa. Para alcançar as pessoas ali ao redor da sua casa. Para que elas se sintam amadas. Para que elas se sintam ali acolhidas. E possam receber através da sua vida, lá na sua casa, o amor e a graça de Deus. Ah, eu moro longe da igreja. Não tem problema não. Essas pessoas longe da igreja podem ser e precisam ser alcançadas. Irmãos, nos próximos meses, a gente vai começar a escola de líderes aqui na igreja, preparando líderes para os pequenos grupos, provavelmente em agosto. Vai ter um dia da semana que a gente vai estar reunido aqui para isso. A gente precisa dar passos práticos como igreja do Senhor para avançar sobre as trevas do pecado na nossa cidade. Não fique de fora disso. Vá ali, se você ainda não conhece um pequeno grupo, vá ali entender como é que funciona aquela comunhão ali, aquele momento ali. Não é panelinha não, é o povo de Deus ali em todo momento, sendo usado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Mateus era um traidor pelo povo, e ele foi um grande evangelista. Ele escreveu o Evangelho. Ele conseguiu traduzir para a mente judaica toda a fé cristã, para que eles pudessem compreender. Ele foi um defensor da identidade de Jesus como Messias. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, a gente vê Mateus apresentando o reino dos céus ali, e o Senhor Jesus como esse Messias. Esse homem que tinha sido rejeitado por todo o seu povo, agora virou um grande evangelista. Sabe por quê? Quando a gente olha para esses exemplos da mulher samaritana, do homem endemoniado de Mateus, a gente aprende algumas coisas. A primeira delas é que Jesus, ele vê além do nosso passado. Ele olha para frente. Jesus é o Deus da oportunidade. Ele nos dá a chance de começar de novo. A graça de Deus é mais importante e é mais poderosa que a vergonha que a gente sente do Evangelho. E o povo de Deus sentia vergonha do Evangelho. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se Paulo fala isso, é porque tinha gente sentindo vergonha de dizer, eu sou cristão. Trazendo 2000 anos depois, tem um monte de gente que continua sendo um agente 007 do Senhor Jesus. Quase ninguém percebe que ele é um cristão. E a gente precisa parar com isso. A gente aprende com esses 3 exemplos que aquele que é alcançado pela misericórdia de Deus é enviado para testemunhar. É usado pelo Senhor para testemunhar. Mesmo que essa pessoa se ache improvável. A mulher samaritana, discriminada por todos, um homem endemoniado que quase nunca estava lúcido, um cobrador de impostos, rejeitado por todos, eram todos improváveis. Mas o Senhor Jesus transformou aquele improvável em uma pessoa amada, acolhida, transformada e enviada. O Senhor, ele quer enviar cada um de nós. E ele quando nos envia, ele nos envia primeiramente para onde nós estamos. É exatamente. O primeiro envia para onde nós estamos. O primeiro envia para dentro da sua casa. Se você tem algum familiar que ainda não aceitou a Jesus, esse é o seu primeiro campo missionário. Não adianta você pensar no campo missionário lá na Ucrânia, se a sua casa ainda está ali como um campo missionário. Eu não estou dizendo que a gente não vai pensar lá, mas a gente não pode só pensar lá e deixar de pensar aqui. Esse mês de julho é o mês de missões estaduais. As classes vão levantar uma oferta para missões estaduais. Eles mandaram um cofrinho, né, pastor Robson? Desse tamanho assim. Tiveram a fé, né? É um tubinho dessa altura assim. Cada classe vai ter uma aí. Ao final do mês de julho, nós vamos consagrar uma oferta para missões estaduais. Há muitos anos que a gente não faz a campanha de missões estaduais, mas agora a galera está com uma proposta realmente de trabalho missionário no estado do Rio de Janeiro. Nós temos na nossa igreja uma missionária, a irmã Luciana, que é capelã hospitalar. Hoje ela é missionária da Convenção Batista Fluminense. Ela vai dar uma palavra para a gente. Domingo que vem é o dia do missionário batista. Nós vamos ter um tempo de gratidão a Deus pelos missionários batistas que estão mundo afora.
Mas nós não podemos esquecer o seguinte: eu e você somos missionários batistas. Na nossa casa começa. O primeiro lugar para onde o Senhor Jesus nos envia é para o nosso oikos. Sabe o que é oikos? É o círculo de influência que nós temos. A nossa casa, os amigos, os colegas de trabalho, aqueles que estudam conosco, as pessoas ao nosso redor. Esse é o primeiro campo missionário nosso. E nós temos que assumir essa responsabilidade. Jesus, Ele quer nos usar onde nós andávamos antes, perdidos nas trevas. Agora como sal e como luz. Como filhos amados do Senhor. É por isso que eu peço a você, ore e busque a direção de Deus. Entenda claramente como Deus quer usar a sua vida. Porque você foi transformado pelo Senhor. Deus já fez de você nova criatura. E Deus quer usar você onde você está. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, eu pregava o Evangelho para geral. A dona Joana, que limpava a minha sala de trabalho toda manhã. 6 horas da manhã ela estava lá limpando a minha mesa, a minha sala. E eu chegava cedo, o horário de trabalhar era 8h30, mas 6 e pouquinho da manhã eu já estava no escritório. E eu tinha uma Bíblia em cima da minha mesa. E aí quando eu cheguei aquela manhã, a dona Joana estava mexendo na Bíblia. E aí ela largou a Bíblia rapidinho, assim, com medo de tomar uma bronca. E aí, bom dia, dona Joana, tudo bem? Eu estava olhando essa Bíblia aqui. O senhor é crente? Eu sou sim. A senhora tem uma Bíblia? Eu não tenho não. A senhora pode ler essa aqui. Eu vou te mostrar um texto aqui. E eu abri em João 3,16, que já estava marcado com o lumicórdio, e disse: esse aqui é o texto mais importante desse livro todo, porque ele resume o amor de Deus. E ali eu apresentei o plano de salvação para dona Joana, que passou a ser irmã Joana. Ela aceitou a Jesus, limpando a minha mesa de trabalho, tendo contato com a palavra de Deus. No dia seguinte eu levei uma Bíblia de presente para ela. Depois ela ganhou o marido para Jesus. Depois ela ganhou a filha de 15 anos para Jesus. E um dia ela entrou na minha sala dizendo assim: ô seu David, agora eu posso falar igual o Josué. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a minha filha aceitou Jesus. E tudo começou quando a dona Joana foi designada para limpar uma sala no 3º andar daquele prédio. E era a minha sala. Às vezes chegavam executivos das empresas para terem reuniões comigo e viam a Bíblia ali. E a reunião ficava para depois. E a gente entrava no plano de salvação. Tem um presbítero da igreja presbiteriana de Campinas, Arlindo, que é fruto de uma reunião que ele saiu lá de Montemor para fazer comigo na Praça Mauá. Mas ali ele se deparou com a Bíblia e naquela tarde ele aceitou a Jesus. Depois eu tive que ir a Campinas fazer reunião com ele, porque naquela tarde a gente nem falou de negócio, dos negócios dos homens, a gente só falou dos negócios de Deus. É assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. A sua casa deve ser esse ponto de pregação da palavra de Deus. E a nossa igreja vai caminhar com a visão dos pequenos grupos, porque é assim que nós vamos avançar, trazendo os nossos parentes, que vão dizer assim: vou numa igreja não, crente é chato. Mas vai lá na sua casa, um amigo do trabalho, um vizinho. Quando as nossas casas estiverem abertas para o Deus da provisão, Ele vai fazer que cada casa, cada lar dessa igreja seja uma videira, dando um monte de frutos, sendo uma grande seara de trigo pronta para ser colhida. E nós vamos colher a 100 por 1, não por nossa própria força, mas pelo poder de Deus fluindo através das nossas vidas. Deus, Ele está esperando que o seu povo assuma a frase do profeta Isaías.
capítulo 6 do profeta Isaías, relata uma experiência que ele teve com o Senhor, quando ele contemplou Deus com toda a sua glória. E quando Isaías entendeu a pureza e a santidade do Senhor, ele disse assim: eu sou um homem de lábios impuros. Quem sou eu para estar vivendo esse momento aqui? Imediatamente o texto diz que um anjo saiu com brasas vivas e tocou ali nos lábios daquele homem, para que os seus lábios fossem purificados. Sabe o que Deus estava dizendo a Isaías? Tu vai usar como desculpa o teu pecado e a tua vida limitada? Então o que você precisa para vencer essa limitação, eu acabei de prover para você: purificação. Toma, teus lábios estão puros. Naquela hora, Isaías ouviu uma voz dizendo, e o texto de Isaías 6:8 diz assim: e então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías disse assim: eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que cada um de nós se aproprie dessa frase e diga isso para o Senhor: eis aqui a minha vida, Senhor, me envia. Me envia para o seio da minha família, me envia para o círculo dos meus amigos, me envia para aquele lugar onde eu trabalho, para que ali eu seja sal e luz. Me envia para o lugar onde eu já estou. Parece estranho esse pedido, mas é verdade. Me envia para onde eu já estou, Senhor. Porque parece que, ainda que eu seja luz, tem alguma coisa em cima, impedindo que a luz brilhe. Então tira isso, Senhor. Porque Jesus, quando ele diz que nós somos sal da terra, luz do mundo, ele diz: ninguém acende uma candeia e coloca ela embaixo do móvel. Não, coloca no lugar mais alto para que ela ilumine a casa toda. E ele está dizendo que eu e você somos candeia, somos essa luz. Não olha para as suas dificuldades, para as suas impossibilidades. Não importa a nossa idade, não importa se a gente tem dor na perna, na coluna, no joelho, não importa. Eu vou contar rapidamente para vocês, sei que já está tarde ali, mas sabe, eu e a Carla, nós vivemos, para mim então foi mais forte ainda, um tempo muito difícil. Eu fui fazer meus exames que eu faço sempre, e de repente deu uma taxa lá que deu ruim. E aí eu fui fazer consulta com conhecidos dela. A moça olhou para o exame, olhou para a minha cara, e a cara estava viajando, falou assim: deu ruim. A cara que essa médica está fazendo não é boa, não. E ela nem estava ali naquele momento comigo ali. Sabe, irmãos, primeira vez que eu estou falando isso, nem nossos filhos sabem disso. Tinha uma possibilidade de 90%, segundo aquela moça, de ser câncer no intestino. Eu comecei a fazer um monte de exames. E eu comecei a olhar aquilo ali, dizer: Senhor. E eu continuei pregando aqui, fazendo tudo que tinha que fazer. Perguntei para a médica assim: tem que parar alguma coisa? Ela disse: não, eu não tinha nenhum outro sintoma. Aí eu fui para a montanha pregar nos legendários. Voltei de lá, isso está acontecendo desde abril, irmãos. E eu fui orando, Senhor, se for, eu vou ver tua glória. Eu não tenho pressa não, Senhor, passa a minha senha. Mas se for, é isso aí, vamos em frente. Não parei nada, continuei pregando, fazendo toda a minha agenda, por onde estavam ali os convites, todas as atividades, e fazendo os exames. E eu comecei a arrumar os papéis lá em casa, procurei a apólice de seguro, de vida, separei numa pasta bonitinha. Estou valendo alguns milhões mortos aí, não é? Mas só tem que aparecer que é acidente, mas tudo bem. Mas preparei os documentos da casa, deixei tudo ali, dizendo: se de repente eu morrer, está tudo preparado. Comecei Senhor, me ajuda, como é que vai ficar a igreja? Aí, e essa angústia, foram quase 60 dias, fazendo os exames e vendo as coisas. E aí eu fui fazer o exame lá, a colonoscopia, na véspera do Corpus Christi. Entrei para o exame,
Senhor, quando eu acordar, vou saber o que vai acontecer. E quando eu acordei, eu vi esse rosto lindo da minha esposa, mulher de Deus, com um ar de tranquilidade. Eu falei, deu bom. E aí, amor, como é que foi? Não tem nada, está tudo limpo. Dos 90% que dizia o homem, Deus disse, é 0, porque eu tenho um propósito para a sua vida. E eu entendi, irmãos, que Deus estava me dando uma nova chance. Uma chance de não perder tempo. Vocês sabem, eu sou acelerado mesmo, eu não quero perder tempo. Estou aqui pregando o Evangelho e não podemos perder tempo. Mas Deus disse, eu quero é mais. E eu não quero perder um segundo da minha vida que não seja para pregar o Evangelho. E nós devemos pregar o Evangelho nas ruas, nas praças, nas casas, por onde nós formos, no seio da igreja. Irmãos, tem um novo tempo para a nossa igreja. Não é um tempo preparado por nós, não. É um tempo preparado por Deus para a nossa igreja. Mas é através de nós. É através de um povo que se levanta dizendo, Senhor, obrigado. Porque na verdade, todo dia que a gente acorda, irmãos, todo dia que a gente acorda é uma oportunidade que Deus nos deu. E a gente não pode perder essa oportunidade. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade. A gente precisa levantar de manhã e dizer, Senhor, obrigado por mais esse dia de vida. Eu não sei se vai ser o último, mas eu vou viver esse dia de uma forma que tenha valido a pena o seu sangue na cruz por mim. Que tenha valido a pena o seu sacrifício por mim. É assim que o povo de Deus tem que viver. A gente não sabe quando ele vai voltar, irmãos. Mas quando ele voltar, não vai dar mais para a gente se arrepender e dizer, Senhor, eu poderia ter pregado mais, testemunhado mais, feito mais. Já deu. Então é agora o tempo, irmãos. É nesse momento, irmãos. A gente tem perdido muito tempo, às vezes, com as ideologias do mundo. E a sociedade está aí para destruir todos os nossos princípios. Mas os nossos olhos têm que estar fixos no autor e no consumador da nossa fé. Jesus Cristo, é Ele. E Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Vamos nos unir mais, aprofundar mais a nossa comunhão, aprofundar mais o nosso serviço ao Senhor, aprofundar mais o nosso conhecimento do Senhor. Vamos aprofundar a nossa vida de oração. Irmãos, é uma vergonha quarta-feira à noite a quantidade de gente que tem aqui para orar. E eu sei que tem uma quantidade boa de gente que está em casa, vendo novela, vendo o Jornal da Globo, enquanto podia estar orando. É uma superficialidade espiritual muito grande. Chega de cansaço físico, porque o físico Deus restaura, Ele restaura o espiritual. A gente tem que trabalhar para o Senhor. Essas 3 pessoas, elas estiveram com Jesus, tiveram um tempo com Ele e foram transformadas por Ele, e foram usadas por Ele. Você já teve uma experiência com o Senhor? Assim como eu? Se teve, Deus quer te usar, quer me usar, quer usar a nossa vida. Aquilo que a gente acha que é pouco, mas que Ele faz um milagre. Ele fez isso com 5 pães e 2 peixinhos. Ele não vai fazer com a nossa vida? Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas Paulo diz, conforme o seu poder que opera em nós. Deixa Deus operar na sua vida e através da sua vida. Sabe como? Fazendo como aquele homem endemoniado, se lançando aos pés de Jesus, fazendo como aquela mulher samaritana, se prostrando diante do Senhor, fazendo como Mateus, quando foi chamado para seguir o Senhor, largou tudo e seguiu. Deus quer usar você para que a sua casa, sua família, seja um lugar de salvação, que todos da sua família sejam salvos por Jesus. Deus quer usar a sua vida para salvar os seus amigos, salvar os seus vizinhos, salvar aquelas pessoas que encontram com você. Só tem um jeito: se rendendo aos pés do Senhor. Saia do seu lugar e diga: eis aqui a minha vida, Senhor. Senhor, eu quero me levantar agora como alguém que diz como profeta: eis-me aqui. Esse é o dia a partir do qual, Senhor, eu não vou mais desperdiçar um momento sequer. Eu vou viver para a glória do Senhor. Eu vou viver para frutificar para o Senhor. E frutificar muito para o Senhor. Quero provocar você para hoje estar aqui 4h30, se você puder.
para a gente sair e ir para as ruas, convidar as pessoas para estarem aqui no culto à noite, mas também abra sua casa para um pequeno grupo. Se apresente para ser um líder de pequeno grupo. Você vai ser preparado para isso, vai ser treinado para isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é render as nossas vidas a Jesus e dizer: eis-nos aqui. Você pode ficar em pé por um instante? E se nessa manhã você quer dizer para o Senhor: eis aqui a minha vida, Senhor, envia-me a mim, me envia para o lugar mais desafiador que o Senhor tem, a minha própria família. Me envia para o lugar mais desafiador, aqueles amigos que me riem da minha fé. Me envia para o lugar mais desafiador, aquele campo que o Senhor tem para mim. Mas deixa Deus falar qual é o campo. Aquele homem endemoniado entendeu primeiramente que o campo era seguir a Jesus. Jesus disse: não precisa vir comigo não, vai pelas cidades pregar. Aquela mulher, ela saiu correndo e foi para a cidade. Mateus seguiu ao Senhor Jesus e entendeu que seria um instrumento traduzindo a fé cristã para a mentalidade judaica. Todos eles foram usados pelo Senhor. Deus quer usar a sua vida também, a minha vida também. Para isso a gente tem que dizer: eis aqui a minha vida, Senhor. Se você nessa manhã quer dizer isso, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, abrindo a sua vida, o seu coração, a sua casa e assumindo o desafio: Senhor, está aqui a minha vida, usa como o Senhor quiser. Parece que é pouquinho, Senhor, mas é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou. Eu não vou perder mais um instante, eu não quero perder mais nenhuma oportunidade. Eu não vou me calar, eu não vou deixar de testemunhar, eu não vou deixar de falar das grandes coisas que o Senhor fez, faz e fará na minha vida. Aqui está a minha vida completamente nas tuas mãos. Glórias a Deus por cada um que já está aqui à frente. Mesmo enquanto a gente estiver cantando, você pode sair do seu lugar. Não se preocupe com a hora. A gente vai para a EBD daqui a pouquinho, mas esse é um momento especial aqui de consagração de vidas, de gente dizendo: está aqui, Senhor, pode me usar, pode me usar, pode me usar. E enquanto a gente estiver cantando, você pode sair do seu lugar e vir. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Você pode ter algum medo, alguma dúvida, mas o Senhor te dá medo, te dá vitória sobre o medo, sobre a dúvida. Ele quer usar a sua vida, só está esperando essa frase: eis-me aqui. Se estás com os meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas, poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Senhor, o Senhor venceu a morte para nos dar vitória sobre a morte, nos dar vida eterna e abundante. Nós cremos, Senhor, cremos no Teu poder e na Tua graça. Graça que transforma, graça que liberta, graça que nos leva a frutificar para a glória do Teu nome. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Aqui à frente estão os Teus filhos amados, colocando as suas vidas e dizendo: eis-nos aqui, Senhor, nos envia, nos usa. Parece que temos pouco, Senhor, diante de tanta necessidade. São 5 pães e 2 peixinhos ali, Senhor, mas é tudo que nós somos. Entregamos para que o Senhor multiplique e o Senhor alcance vidas através das nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá uma chance de continuar com tudo aquilo que nós somos. Continuar pregando a Tua palavra, o Teu amor, testemunhando a Tua graça, influenciando as pessoas com a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento, nos dê força, nos dê alegria, nos dê perseverança, para que tenhamos as palavras certas, as atitudes certas, atitudes que refletem o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua graça. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Ajuda essa igreja que é Tua, Senhor, a avançar. Deus, são tantos os projetos, tantas as ações para pregar a Tua palavra. Ó Deus, não permita que a nossa limitação humana possa parar o avanço da Tua obra, mas ao contrário, Senhor, que possamos nos colocar em Tuas mãos como os Teus filhos se colocam nesta manhã, a fim de avançarmos, mudando a situação desta cidade, não por um poder político ou social, mas pelo poder espiritual concedido ao Senhor, a cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo. Que tenhamos autoridade de vida espiritual para pregar aos cativos, para quebrar cadeias, para trazer a Tua luz àqueles que estão nas trevas. Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos disposição, dá-nos tempo, disponibilidade, ó Deus, para fazer a Tua obra por onde formos, com quem estivermos. Ó Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um que se apresenta a Ti, vindo à frente ou em seu próprio lugar. O Senhor é Deus onisciente. O Senhor sabe o que cada um está dizendo para Ti agora. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus onipotente, nenhuma limitação, nenhuma barreira pode nos impedir, porque nada disso pode superar o Teu poder, fluindo em nós e através de nós. Nos transforma, Senhor. Dá-nos ousadia, Senhor. Tu que és Deus onipresente, esteja conosco por onde formos. Senhor,
em nossos negócios, em nossos locais de trabalho, em nossas casas, onde estudamos, não importa onde estivermos, Tu estarás conosco. Tu prometeste estar conosco até a consumação dos séculos, e que seja isso, ó Deus, algo perceptível em nossas vidas, a fim de que as pessoas que convivem conosco percebam a diferença que o Teu Espírito Santo faz, que a Tua presença faz na nossa vida, nos dando discernimento, nos dando ousadia, nos dando visão, nos dando palavra, nos dando atitudes que demonstrem o Teu poder, o Teu amor e a Tua graça. Senhor, nos ajuda a avançar sobre as trevas do pecado. Nos ajuda, Senhor. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado. Obrigado pela chance que o Senhor nos dá. Que a cada manhã possamos Te agradecer pelo dia de vida. E, ó Deus, que não desperdicemos nenhuma oportunidade de testemunhar o Teu amor e a Tua graça. É o que nós Te pedimos nessa manhã. E pedimos que o Senhor abençoe a Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela classe das 7h20. Obrigado pelas classes que vão se reunir agora. Que tudo, ó Deus, que nós vamos viver nesse dia, na EBD, no evangelismo, no culto da noite, e tudo que nós vamos viver em nossas vidas, agrade ao Teu coração. E, ó Deus, proclame o Teu amor e a Tua graça. É o que nós Te pedimos nesta manhã, no nome que é sobre todo nome, o nome poderoso, soberano, nome generoso, invencível, de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. Desejo um domingo abençoado. Deus te abençoe. Que estejamos juntos aqui, celebrando ao Senhor, o Deus da nossa salvação.